Olá! Nosso tema de hoje é entendendo as cores e suas combinações. E hoje nós vamos abordar sobre as características das cores, as mensagens e significados de cada cor, como utilizar as cores de forma estratégica, como combinar as cores em estampas. E vou trazer para vocês alguns cases reais, tá? De pessoas que usam as cores de forma estratégica. Vamos esperar um pouquinho aqui a galera entrar pra gente poder começar. Sejam todos bem-vindos, pessoal aí que já tá entrando. Olá! Coloquei aqui uma playlist de karaokê, só tem... Oi, Elis! Obrigada! Então, gente, eu coloquei aqui uma playlist de karaokê com músicas dos anos 2000, que eu amo. Oi, Tieda, obrigada! Olá, Nath, Raíza, bem-vindas! Já, daqui um minutinho a gente já começa. Esperar só mais um minutinho pro pessoal entrar. Vamos lá, gente. Então, boa noite, né? Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Antes da gente começar, eu queria que vocês me ajudassem com algo. Eu preciso da ajuda de vocês. Tá vendo aqui embaixo, ó, nessa barrinha que tem um aviãozinho? Pois é, eu vou pedir para vocês clicarem nesse aviãozinho e lá vai aparecer os seus melhores amigos, os seus amigos. Então, você vai clicar para enviar para 5 amigas ou amigos que estejam aí online ou que vocês acham que pode interessar esse conteúdo. E aí, depois que você enviar, volta aqui e comenta compartilhei, pra gente ter uma discussão mais legal aqui, para vocês espalharem, né, esse conhecimento. Então, já clica aqui no aviãozinho, envia para 5 amigas e comenta aqui que você compartilhou essa live, tá? Oi, Lívia! Vamos lá, gente, começar. Não sei o que acontece, que nunca salva as imagens, os meus slides nunca salvam na ordem, né? Mas, enfim. Então, só para recapitular o que a gente vai aprender hoje. Então, as características que definem as cores, o significado de cada cor, como misturar cores, como misturar as cores com as estampas, as cores de forma estratégica e cases reais. Ai, todo mundo compartilhando! Só as maravilhosas online aqui nessa live. Muito bom, tô muito feliz. Então, vamos lá. Ó, vamos começar falando das características. Então, pessoal, a cor, ela é o elemento mais marcante da produção. Ela é aquela que o cérebro lembra com mais facilidade. Pode ser que você vá a um evento e as pessoas não lembram como foi o seu vestido, por exemplo, mas elas certamente vão lembrar da cor desse vestido. Então, pessoal, por isso é muito importante a gente prestar atenção na cor como elemento, porque ela é muito relevante visualmente, tá bom? Vamos lá. Para analisar as cores, nós seguimos 3 passos, avaliamos 3 passos. A temperatura, a profundidade e a intensidade. Então, temperatura, se ela é quente, fria, profundidade, se ela é clara ou escura, e a intensidade, que seria a saturação. Então, se ela é mais saturada, mais vibrante, ou se ela é menos saturada, mais opaca. Eu trouxe aqui para vocês verem, ó. Olha só. Vou trocar aqui, porque aí daqui do ladinho acho que vocês conseguem ver melhor, que a minha cara não tampa. Ó, tá vendo a diferença? Cor quente, cor fria, então é a característica de temperatura, de profundidade, é clara e escura. Quando a gente fala de uma cor mais profunda ou uma cor menos profunda, quer dizer uma cor com mais preto ou uma cor com mais branco.
Então, desde já dando um spoiler aqui que vai vir pra frente, o preto e branco, eles alteram o significado de outras cores quando misturados a elas, tá bom? E a saturação, que é uma cor mais vibrante e uma cor mais opaca. Então, uma cor que é super, super intensa, super viva. E mais opaca é como se tivesse misturado ali um pouquinho de cinza com a cor, tá? Aqui, só para vocês visualizarem de forma mais eficiente, ó, vou aumentar. Tá vendo, ó? A do lado de cá quente, a do lado de cá fria. Minha fotinha tá tampando a escrita, mas dá pra vocês entenderem. Clara e escura, vibrante e opaca. Ó, esse exemplo no vermelho. Olha o exemplo no verde. Tira os comentários. Oi, Jader, tudo bem? Nossa, gente, aqui, desativar comentários. Só por enquanto para vocês verem, tá? Rapidinho. Aí, quente, fria, clara, escura, vibrante, opaca, aqui no verde. E aqui no roxo também, para vocês entenderem. Então, ó, o quente, ele sempre tem um pouco mais de amarelo nele, enquanto os tons frios têm um pouco mais de azul. Tá? Então, cores claras com um pouquinho mais de branco, cor escura com um pouquinho de preto. A cor vibrante, ela é completamente saturada, então super viva. E a cor opaca é como se tivesse um pouquinho de cinza. Ó, acho que nesse roxinho dá pra entender bem o que a gente tá falando, tá? Vou voltar a reativar os comentários, né, gente? Porque quero vocês aqui participando comigo. Então, vamos lá. Então, passadas essas características, nós vamos para os significados. Antes de entender aqui, ó, vou aumentar aqui, antes da gente entender sobre os significados das cores, é relevante dizer que as mensagens das cores alteram de acordo com essas características que a gente acabou de ver. Então, a saturação da cor e a profundidade da cor alteram a mensagem que ela transmite, tá bom? Além da cor em si. Então, existe, pessoal, um inconsciente coletivo. Jung falava isso, que existe esse inconsciente coletivo de que nós todos interpretamos as cores e sentimos as cores da mesma forma. Então, que elas causam o mesmo impacto emocional, digamos assim, no ser humano. Então, existe esse inconsciente coletivo. Porém, a gente pode observar que as cores, elas são analisadas não apenas com esse viés emocional, mas também histórico, com viés histórico-cultural. Por quê? Por exemplo, aqui no Ocidente, as cores são percebidas de forma diferente do Oriente. Aqui o vermelho, por exemplo, ele é muito associado à sensualidade, ao feminino, ao poder, enquanto na China o vermelho é associado ao sagrado, à pureza, né? Lá eles não têm isso de passar o ano novo de branco. Não sei quem já teve a oportunidade de reparar, os chineses, eles sempre passam ano novo de vermelho, é uma cor super forte na cultura deles. O preto, por exemplo, que a gente tanto usa aqui no Brasil como símbolo de força, de sobriedade, de poder. A Núbia aqui no estado vermelho ao Vila. Muito bom. Mas a gente usa o preto sempre como esse símbolo de poder. Na África, por exemplo, em alguns países africanos, esse preto, ele simboliza tristeza. Então, a gente sempre tem que considerar que nem todas as partes do mundo interpretam as cores da mesma forma. Mas, né, para a gente facilitar e considerando aqui o nosso contexto histórico-cultural, nós vamos considerar esse viés ocidental, essa interpretação ocidental das cores, tá bom? Aqui é o que eu falei para vocês. Então, o significado varia de acordo com a profundidade e a intensidade, mas não varia de acordo com a temperatura, tá? Se ela é quente ou se ela é fria, tanto faz, é o mesmo significado, altera se ela for mais intensa, mais saturada ou opaca, ou se ela é mais clara ou mais escura. Por quê? Quando elas estão nesses formatos, nessas características, tem outras cores misturadas a elas.
Lembra que eu falei pra vocês? Tipo o preto e o branco. Então eu sempre gosto de ressaltar o preto e o branco porque a gente acredita que essas duas cores são neutras, quando na verdade elas não são, elas são cores bases, tá, pessoal? Tem uma diferença. Ela não é neutra porque ela altera a mensagem onde ela é aplicada, seja a cor pura ou seja a cor misturada com outras cores. Então, as cores neutras, que geralmente tem um pouco mais de cinza, elas não alteram a mensagem de outras cores. Então, vamos ver o significado de cada cor. O pessoal tá aqui pedindo para tirar os comentários pra gente ver melhor os slides. Eu vou tirar por enquanto e daqui a pouco eu abro, tá? Só para vocês acompanharem melhor os slides. Então, vamos lá. Aqui também minha fotinha tá tampando, eu vou virar. Então, pessoal, o preto, vou começar com o preto, essa cor que é queridinha de todas nós. Então, o preto ele é associado, ele é a ausência de luz, mas ele é muito associado ao poder, à tradição, ao luto, à rebeldia. É uma cor jovem, então os jovens começaram principalmente na década de 80 a usar esse preto como esse símbolo de rebeldia e hoje nós usamos ele como ferramenta para nos sentirmos mais poderosas, mais imponentes, né? O preto ele tem esse poder todo. Vamos lá, gente, os slides saíram todos fora de ordem, mas tudo bem. Branco, então branco, né, é a luz. Então branco, ele já representa uma clareza, uma pureza, essa transparência, ele remete à higiene também. Então, branco, não é à toa que, por exemplo, os jalecos de médicos são brancos, né? Então, ele precisa ter transmitir essa sensação de pureza, essa sensação de higiene até. Os vestidos de noiva são brancos, né? Então, a gente tem essa associação da noiva com a pureza. Então, é isso. O cinza. O cinza, ele é uma cor até relativamente polêmica, porque muita gente fala que o cinza é uma cor completamente sem energia, né? Então, ele traz uma mensagem de rigidez, realmente de estabilidade, de confiança. Ele tem essa carinha um pouco apática, mas ele pode ser um ótimo tom sóbrio e sofisticado também, principalmente para combinar com outras cores. A verdade é que dos tons que a gente chama de universais, os tons de cinza são os universais frios e os tons terrosos são os universais quentes. E o cinza e o marrom são duas cores que a gente geralmente não gosta muito, né? O marrom, inclusive, de acordo com o livro A Psicologia das Cores, é a cor menos querida de todas. E aí, vamos aproveitar e falar dele. Então, o marrom, ele remete a uma simplicidade. Ele tem essa associação com a terra, então pode vir uma associação com sujeira, né? Mas ele é um ótimo tom, como eu estava mencionando anteriormente, neutro, para fazer combinações. E a gente pode associar ele à natureza, né? Por conta dos troncos, das árvores. E ele gera uma certa confiança, um certo conforto, é uma cor confortável, tá? Então, vamos para a cor mais querida de todas. Ó, já tô vendo que tem gente aqui que ama marrom, mas tem gente que tem preconceito. É uma cor que divide muita opinião. Azul. Azul é a cor mais preferida de todas, gente. É a cor que geralmente todo mundo gosta. Então, azul ela é uma cor super serena. Ela é uma cor... Nossa, inclusive, gente, agora que eu vi, as mensagens aqui do azul ficaram erradas. Ó, erro gravação, erro produção, mas é assim mesmo, vocês vão me perdoar. E anula essas características que estão escritas aqui, presta atenção no que eu tô falando, tá? Então, azul é uma cor super serena, é uma cor que transmite calma, que transmite tranquilidade. Então, é por isso que, por exemplo, muitos uniformes de hospitais também são azuis, né? Os hospitais utilizam muito dessa cor,
Quando a gente fala de espiritualidade, existe essa associação ao azul, né? Para quem é católico, o manto de Nossa Senhora é azul, geralmente. Então, ele existe essa associação a essa serenidade, a essa clareza, tá? O verde. Até o azul escuro. Então, Núbia, o que acontece? O azul escuro, ele tem um pouquinho de preto nele. Então, se ele tem um pouquinho de preto, ele traz as mensagens do preto para dentro do azul. Então, as mensagens do preto têm essa sobriedade, esse poder. Então, se a gente une, né, a calma, a tranquilidade, a serenidade do azul puro com a sobriedade do preto, a gente vai formar uma cor que tem essas mensagens mistas, vamos dizer assim, né? Que tem uma mensagem meio ali no meio do caminho. Então, seria uma cor, por exemplo, séria, mas ao mesmo tempo é mais tranquila. Ela não é tão impactante quanto o preto, talvez não tão poderosa quanto o preto, mas ela faz uma transição entre as outras cores muito melhor do que o preto. Inclusive, azul marinho é uma cor neutra, tá? O verde, então, o verde ele é associado à natureza, associado a good vibes, ao bem-estar, à esperança. Verde é a cor da esperança, verde é a cor da saúde, da tranquilidade. Então, ele também é usado muito em ambientes hospitalares e é essa cor que remete muito também à natureza, né? Então, é uma cor que remete a bem-estar. O laranja é uma das minhas cores preferidas, então o laranja transmite carisma, proximidade, ele é uma cor alegre, entusiasta, transmite coragem, zelo, humor. Então é uma cor extremamente alegre. Quando você tá naqueles dias mais para baixo, o laranja é uma ótima opção para colocar um tom de laranja. Amarelo, que também é uma cor super legal, então uma cor solar, né, a cor do sol. E o sol remete o quê? A energia, também a alegria, é uma cor que traz atenção, não à toa nós temos plaquinhas de atenção que são amarelas, tá? É uma cor simpática, é uma cor aberta, então é essa cor bem enérgica, também é ótima para colocar naqueles dias que a gente tá na bad. Amarelo também é uma das minhas favoritas. Muita gente tem preconceito de usar amarelo. Vamos quebrar esse preconceito do amarelo, gente. Me contem aqui. Nath, por que você tem preconceito com amarelo? Quem tem? Me conta aqui. Então, vermelho. O vermelho, ele é atenção. Já tinha comentado que ele tem esse quê de sensualidade. Também é a cor da paixão, né? Da intensidade. Da estação, e é essa cor que gera muita atenção. Então, não à toa as placas de pares são vermelhas, né? A gente tem muito essa associação ao sensual com o vermelho. Muita gente falando aqui, que acha que o amarelo não combina com a cor da pele. Gente, pode ser que seja o tom do amarelo que vocês estão usando, tá? Porque não, é um pouco mito isso. É mito de que loiras, por exemplo, não podem usar amarelo. Mas é a questão de encontrar o tom certo de amarelo para você, tá bom? Vamos lá, roxo. Então, o roxo ela é uma cor mística, né? Para quem aí também tem conhecimento de coisas de igreja, é uma cor que geralmente é usada por padres, né? É uma cor que simboliza santidade, ela impõe respeito, ela gera autoestima e ao mesmo tempo ela é uma cor extravagante, sabe aquela cor assim diferentona? É o roxo. O rosa, que é uma cor mais doce, então ele é mais docinho que o vermelho, né? O rosa seria o vermelho com o branco. Então, trazendo essa suavidade, essa pureza do branco para dentro do vermelho, a gente tem uma cor que ainda é sensual, mas ela é mais meiga, ela é mais ingênua, né? Ela é mais amável, uma cor suave, tá bom? Então, agora que a gente falou sobre... e aqui... se eu vou aumentar para vocês verem, ó. Deixa eu desativar os comentários rapidão, não me abandonem, eu quero vocês participando aqui, é rapidão para vocês verem.
Ó, as cores neutras, então, ó, bege, café, bronze, branco, cinza, preto, cinza escuro, petróleo, né, azul escuro, que é o azul marinho, também entram aí. O mostarda, o vinho, são todas cores neutras. Então, essas cores neutras, elas têm um pouquinho de cinza adicionado a elas e elas facilitam as nossas combinações. É um pouco mais fácil combinar cores neutras com outras cores, justamente porque elas não alteram as mensagens. Então, por exemplo, se você tem dificuldade de combinar cores, o ideal é começar pelas cores mais neutras, porque assim não gera tanto impacto, né? Vocês vão entender agora que eu vou falar sobre as combinações e as mensagens dessas combinações. Então, ela não gera tanto impacto e você vai se acostumando para depois inserir uma cor um pouco mais forte, se essa for a sua vontade. E elas transmitem uma mensagem de muita sofisticação, tá? Então, vamos lá começar com as combinações. Ó, a primeira que eu trouxe aqui para vocês é a combinação análoga. Então, as combinações análogas é essas que estão do ladinho uma da outra. Então, o amarelo com o verde com o azul com o roxo com o vermelho, o rosa, né, com o vermelho com laranja, todas essas que estão do ladinho uma da outra são chamadas de combinações análogas, ou a gente pode facilitar e chamar de combinação de cores irmãs, tá? Irmãs porque elas estão ali, ó, bem juntinhas. Aí a gente tem combinações de cores complementares, que a gente também pode chamar de cores, combinação de cores opostas. Então, elas estão de lados contrários do círculo cromático. Então, olha ali, ó, essa setinha tá indicando o vermelho e o verde. Poderia ser o roxo e o amarelo, ou o rosa e o verde, o azul e o laranja, tá? São cores complementares que estão opostas uma à outra no círculo cromático. E antes de passar para a próxima, eu não tinha o desenho da setinha com os monocromáticos, que são combinações com as mesmas cores. Então, são as cores dentro da mesma fatiazinha da pizza. Tá vendo que cada fatiazinha da pizza é de uma cor. Então, quando você monta um look monocromático, ou seja, de uma cor só, mas você usa vários tons diferentes daquela cor. Um mais claro, um mais escuro, um médio. Um mais vivo, um mais opaco. E nós temos a combinação tríade, que é esse triângulozinho. Então, a gente desenha um triângulo no meio do círculo cromático e ele vai indicar 3 cores para combinar. Nesse caso, tá, ó, a cor roxa com o laranja com o verde, tá bom? Eu vim só até essa tríade, esse triângulo, porque depois vai ficando muito complexo, muito colorido também. Vou voltar a ativar os comentários, porque eu estou com saudade de vocês. Ó, gente, então, aqui é só para vocês entenderem um pouquinho das mensagens dos looks coloridos que eu tava falando para vocês. Quando a gente combina uma cor vibrante, né, uma cor viva, com um neutro, a mensagem que vai prevalecer é a daquela cor viva, tá? Então, você combina, por exemplo, aí no verde, um verde vivo com um bege, a mensagem que vai prevalecer é a de esperança, bem-estar, naturalidade do verde. Mas quando você faz um look combinando mais de uma cor, né, viva, que não seja uma cor neutra, ele já altera a mensagem. Então, todas as combinações de cores são criativas, porque você combinar cores indica essa criatividade. O monocromático, ele traz um pouco mais de sofisticação, né? Ele é uma combinação um pouco mais simples de fazer do que as outras, porque são no mesmo tom. Mas ainda assim é uma combinação de energia, uma combinação legal, criativa. As combinações análogas também são criativas, mas ainda não tão chamativas. Elas são mais discretas. Então, elas são cores legais também para combinar, porque elas não são tão pá, sabe? Porque isso que acontece, esse sentimento de wow, com as cores complementares, que são as cores opostas, porque a gente cria esse color block, que a gente chama, né? Então, você
o cérebro distingue muito bem duas cores. Geralmente, quem faz muita combinação complementar é associado a conhecimento de moda, né? A um estilo mais fashionista, a essa criatividade bem estampada, né? E aí, minha gente, o que acontece? Nem sempre a gente tem um círculo cromático à nossa disposição, certo? Nem sempre a gente tá com saco, essa é a verdade, para ficar pesquisando círculo cromático na internet. Então, o que eu quero sugerir para vocês é um outro olhar para a combinação de cores, que pode facilitar o processo, é só estar atento e observar. Então, vou convidar vocês a observar a natureza, porque a natureza, ela tem um mix de cores incrível, uma combinação de cores incrível e que harmonizam perfeitamente bem. A natureza é perfeita. Então, com essa observação da natureza, a gente pode tirar muitas inspirações para as nossas produções, principalmente no que diz respeito à cor, tá bom? Ó, vamos começar com esse aqui. Vou deixar ele grande para vocês. Então, ó, a minha inspiração é esse cenário de outono. Então, aqui no Brasil a gente não vê muito isso, né? Mas em países que têm estações mais definidas, as árvores ficam todas amarelas, com vermelho, com tons de laranja, porque as folhas vão ficando dessa cor antes de cair. Então, ó, aí a gente já tem essa combinação de laranja com amarelo. Tá vendo como casa, harmoniza perfeitamente bem? Olha essa que legal, acho que é a minha preferida. Esse peixinho rosa com amarelo. Gente, olha quanto que é lindo. E aí a gente vai e monta uma combinação rosa com amarelo. Super funciona. E às vezes são cores que a gente nem imagina em combinar, mas elas já existem, essas combinações da natureza, então é porque dá certo. Olha essa também do fundo do mar, que é um coral, né? Um recife com tons de roxo, lilás e azul. Olha que legal. Ousada mesmo, viu, Núbia? A Núbia tá falando que é ousada. Essas cores são ousadas. Mas a intenção aqui, pessoal, é despertar, talvez, esse olhar de vocês para a natureza, para outras inspirações, pra gente não ficar sempre presa dentro de uma caixinha, sabe? Olha essa aqui, inspirado nesse lugar que não todos, né? Mas muitos de nós gostaríamos de estar se não estivéssemos nesse período de quarentena, não é mesmo? Na praia, olha só que lindo esse look inspirado com tons de verde e tons de azul. Ó, muito legal. Olha esse, com as flores. Gente, as flores são ótimas inspirações pra gente combinar cor, porque a gente consegue ver como harmoniza, né? Como fica legal, como fica bonito. Claro, gente, eu estou falando isso, mas sempre é legal vocês testarem, experimentarem, verem o que faz sentido para vocês. Essa é a frase que eu mais falo aqui, porque é o que eu mais acredito. Então, tem que ver o que faz sentido para vocês. Eu hoje tô inspirada nessa flor aí, ó, tá vendo? Ela tem esse amarelo com um pouquinho de preto, com vermelho, ó. Estou toda colorida para vocês hoje, só inspirada nessa flor. Olha essa inspiração do Nemo. Então, laranja com preto e branco. Ó. Ai, obrigada, Núbia. Ela falou aqui que eu tô combinando com a flor. Realmente, foi a minha inspiração do dia. O Nemo, ó, as conchinhas, as conchas do mar, fazendo um look aí com uns tons, né, de bege, com um tom de areia. E pra gente finalizar aqui essa inspiração de elementos da natureza, esse passarinho que é completamente colorido. E esse look também que tem 4 cores, então é bem ousado. Mas para vocês entenderem que essa observação ajuda a gente a perceber a harmonia entre essas cores, porque a gente tem muito medo de errar,
né? Essa é a verdade. A gente sempre se preocupa muito com o que tá certo, o que tá errado, e a gente às vezes nem se permite experimentar para saber se a gente vai gostar, se vai ficar legal. Então, já considerem-se permitidas pela natureza, ok? Já tá permitido qualquer combinação de cor pela natureza. Então, só experimentar. Agora, vamos falar sobre estampas, né? Que as cores nas estampas, muita gente também tem dúvida. Acabei de ver alguém falando aqui alguma coisa de dúvida de estampa. Acho que foi a Núbia. Mas, então, nós podemos, combinar estampas de várias formas. Em relação à cor, então a gente pode fazer repetindo o mesmo padrão, as mesmas cores. Então aí no caso, por exemplo, ela tá com uma camisa laranja e azul, e aí ela colocou uma calça que tem outro tipo de estampa, mas que também é laranja e azul. Você não precisa necessariamente repetir as duas cores. Por exemplo, ela poderia estar com essa camisa laranja e azul e uma calça laranja com branco. Já ficaria legal também, porque tá repetindo uma das cores. Por quê? Vai criar uma conexão entre essas estampas, tá? Outro método, lembra das cores irmãs, das cores análogas? Então, você pode combinar as estampas de cores irmãs. Então, nesse caso, ela está combinando uma estampa azul com uma estampa verde, tá? É ousado? É ousado, mas ainda não é tão ousado quanto essa aqui, que é a das cores complementares. Então, ela tá combinando rosa com um tom de verde. Então, são duas estampas diferentes, mas com combinações de cores opostas uma à outra, tá? Outra dica para combinar estampas é combinar uma estampa colorida com uma estampa preto e branco. É um pouco mais simples e geralmente harmoniza com mais facilidade. Então, para começar, às vezes põe aquela estampa, né, preto e branco com uma estampa com alguma cor que possivelmente vai ficar legal, mas tem que experimentar e sentir se tá fazendo sentido para você, tá bom? Ó, vamos lá. E agora nós vamos falar sobre estratégia, que é uma das minhas partes preferidas dessa aula, confesso. Então, ó, só para vocês verem aqui os slides rapidinho. Quando a gente fala de usar a cor como estratégia, a gente está querendo pensar o que a gente quer dizer, qual mensagem que a gente quer transmitir, certo? O que nós queremos que o mundo veja, né? Não só o mundo, mas nós mesmos também, mas é sobre o que você quer dizer e sobre usar a cor como uma ferramenta para colocar no mundo aquilo que você quer dizer. Então, por exemplo, hoje eu, Mariana, quis dizer que eu sou uma pessoa criativa, que eu sou uma pessoa que gosta de cores, né? Que eu sou uma pessoa que tem essa paixão e ao mesmo tempo essa alegria. Então, a paixão pelo que eu faço no vermelho, essa alegria que vem do amarelo, um batom vermelho, né, para chamar atenção para minha fala. Então, tudo isso é usar a cor com estratégia. E quando a gente fala, então, de usar as cores com estratégias, a gente pode escolher alavancar uma mensagem ou opor uma mensagem. Então, quando a gente fala de alavancar, quer dizer reforçar uma mensagem, né? Uma mensagem que já existe. Oi, tia Clara, tudo bem? Uma mensagem que já existe. Então, ó, eu vou opor, né? No caso, a gente colocar algo contrário àquela mensagem que já existe. Vou dar um exemplo em imagens para vocês entenderem. Alavancar. Então, quem já viu aquele filme Legalmente Loira? Quem já viu, já coloca aqui para eu saber se vocês estão sacando as referências. Mas o filme Legalmente Loira, a Elle Woods, ela é uma patricinha, né? Ela é considerada patricinha e ela tem esse estereótipo físico. Porque ela é branquinha, do cabelo loiro, dos olhos claros. Então, ela tem aquela imagem bem Barbie. Olá, Raquel, bem-vinda. Então, ela tem aquele estereótipo de Barbie. Tá? E ela reforça isso no filme,
né? Porque ela faz questão de usar as roupas bem rosa claro, então reforçar essa ideia de ingenuidade, mas ao mesmo tempo, o que eu acho bem legal do filme é que ela tá se posicionando num universo extremamente masculino, né, que nós mulheres sabemos o quão difícil é nos posicionar nesses universos masculinos que nos oprimem muitas vezes por conta da nossa vestimenta, ou que entendem que nós não somos competentes o suficiente e por isso nós precisamos às vezes inserir alguns elementos masculinos na nossa imagem para transmitir a nossa competência. E ela nesse filme causa esse choque porque ela é essa mocinha com características de Barbie que reforça, alavanca essa imagem com a vestimenta, mas quando ela fala, quando ela defende, ela é cheia de conhecimento, ela tem competência, então ela passa o filme todo, na verdade, tentando provar essa competência dela, né? Esse conhecimento que ela adquiriu no mundo do direito. Então, isso quer alavancar a imagem. Outro exemplo que a gente tem aí, eu ainda vou falar de cases reais, é a Gabriela Prioli, por exemplo. Ela também tem essa feição, né, mais delicada, ela é loira, do olho claro, tem esse estereótipo, né, de Barbizinha que a gente associa à futilidade, infelizmente. Então, oi Lorena, minha teacher Lorena, ela foi minha professora de consultoria de imagem e estilo, aprendi muito com ela, é uma honra ter ela por aqui. Então, pessoal, eu tava falando. Então, ela tem essa intenção de alavancar a Gabriela Prioli, porque ela faz questão de usar roupas de cores clarinhas que reforçam essa feminilidade, essa fragilidade, essa doçura, mas ela tá na CNN falando sobre política. Então, falando sobre assuntos pesados, certo? Então, causa esse choque. Então, pode ser uma estratégia. Outra estratégia pode ser opor uma mensagem. Eu trouxe aqui a Jessica Jones, não sei se alguém aqui já viu esse seriado, que é bem legal. Então, a personagem, a atriz em si, ela não tem traços muito pesados, ela tem uns traços mais delicados, quando se a gente observa os traços do rosto, né, o formato do rosto, do cabelo, e ela é super longilínea. Então, ela é alta, magra, né? Pelo menos parece, né? Pela televisão. Mas, então, ela tem uma mensagem natural de mais feminilidade, o rosto tem esses traços mais delicados. E a intenção da personagem é ser completamente durona, né? Ser completamente... bem durona mesmo, assim, bem até um pouco masculinizada, poderosa, então desleixada. Então ela usa as cores para fazer essa oposição a uma mensagem delicada do físico dela. Então ela usa muito preto, muita cor escura, sempre, né, não apenas ela usa esse poder, essa ferramenta de mensagem não apenas com as cores, né, mas também com as modelagens, enfim, eu tô focando nas cores, que é o nosso objetivo aqui nessa aula. Mas ela usa muito essas cores mais fechadas, sempre muito escuras ou sempre combinadas com jeans, tá? Então, vamos para os nossos cases reais, para vocês entenderem um pouco mais sobre essa questão da estratégia. E o primeiro case que eu trouxe aqui, o primeiro exemplo, é a Fátima Bernardes, maravilhosa. Então, a Fátima Bernardes, pessoal, ela apresentou por muitos anos o Jornal Nacional. E no jornalismo já existe esse... é quase um tabu, assim, de que as mulheres precisam estar extremamente sóbrias, né? Isso no jornalismo, na televisão, mas principalmente no jornalismo, extremamente sóbrias, extremamente sérias, porque a intenção é você prestar atenção na notícia e não na roupa que a pessoa está usando. Mas hoje a gente vê que tem uma mudança nesse conceito de looks das mulheres que estão dentro do jornalismo. Elas ainda têm formatos, né, modelagens mais sérias, mas já é permitido um pouco mais essa cor. A gente já tem um pouco mais
dessa liberdade de mostrar quem se é, né? De mostrar que você gosta de cores, por exemplo, porque você não precisa, nós sempre precisamos reforçar a nossa competência, mas assim, eu acredito que isso tá mudando, então você não precisa mais fazer tanto esforço para reforçar essa seriedade, essa competência como era antigamente. Ju, obrigada. Vi aqui você tá falando, amando a live. Obrigada por estar aqui. Sim, a Ju tá aqui falando da Maju, já é meu próximo exemplo. Já aguarde só um minutinho. E a Núbia tá aqui falando que sofre por ser uma jornalista que gosta de roupa curta e justa. Assim, é muito complicado, como eu tava mencionando antes, né? Só que a gente entrar nesses ambientes masculinos, que muitas vezes a gente precisa se apoderar de elementos de imagem para demonstrar a nossa competência. Isso é um fato. A moda, infelizmente, sempre oprimiu muito, não só a moda, né? Nós mulheres. Mas isso é assunto assim para um outro vídeo que com certeza a gente deve abordar. Mas voltando aqui para a Fátima, o que acontece? Eu fiz toda essa introdução para falar para vocês que agora que a Fátima tá no encontro, então que ela deixou, né? Ela deixou a bancada do jornal, que é uma imagem que marcou ela por muitos e muitos anos. Agora ela usa e abusa de cores super vivas e de várias estampas coloridas. Então, ela usa isso de forma proposital, eu acredito, justamente para criar uma imagem marcante, para criar uma imagem mais divertida, mais descontraída, que é necessário para ela nesse encontro, para que ela fique menos taxada como uma jornalista séria, né? E as pessoas vejam esse lado um pouco mais descontraído da Fátima, tá? Enquanto pessoa. E vamos para a Maju, que vocês estão já falando aqui. E eu também amo os looks da Maju. Eu acho ela super criativa, super ousada. Ela é uma das mulheres, assim, no jornalismo que tem realmente deixado a sua marca. É impossível a gente falar sobre cores de forma estratégica sem falar da Maju Coutinho. Então, ela usa muito combinações complementares. Eu não achei fotos com boa qualidade de combinações mais coloridas dela, mas ela realmente usa bastante. Então, ela deixa para ser mais formal nas modelagens e ela é bem criativa com as cores. E isso trouxe esse destaque para ela. Tanto é que eu nem tinha falado dela ainda e vocês já estavam falando aqui nos comentários sobre a Maju Coutinho. Então, ela usou as cores como ferramenta para construir uma mensagem de destaque, uma mensagem que ficasse na cabeça das pessoas. Porque lembra que lá no comecinho da live eu falei que a cor é o elemento de maior destaque da produção. É o elemento que o nosso cérebro tem mais facilidade de lembrar e por isso ela faz uso dessas cores, tá? E um último exemplo, deixa eu ver, cadê aqui? Que eu separei mais um para vocês, esse, da Kate Middleton, a princesa da Inglaterra. Então, a Kate, eu pesquisei um pouco também sobre como ela se vestia antes, e eu acho que depois que ela passou a fazer parte da família real, ela investiu cada vez mais em cores. Ela não costuma usar muitas combinações de cores assim, muito contrastantes, muito color block. A maioria das vezes são monocromáticos, mas que geram esse impacto por ser, por exemplo, um vestido todo vermelho, né, combinado com um chapéu vermelho. E ela usa sempre cores que reforçam essa feminilidade que é muito característica dela. Então, ela também usa as cores, né, como uma marca, como uma forma de ter uma presença mais marcante, né? De sofisticação, de elegância, enfim, de tudo isso que ela quer transmitir enquanto princesa da Inglaterra, né, gente? Maravilhosa a Kate. Pessoal, então, agora nós vamos às perguntas, tá? As perguntinhas. Ó, vou ter que deixar grande porque realmente senão não vai dar pra vocês verem. Então,
eu recebi essa pergunta: como combinar cores fortes e vivas entre si? Então, quando a gente for combinar cores, além de todos esses passos, observar a natureza, se você quiser pesquisar o círculo cromático, né, entender sobre os tipos de combinações, outra dica é combinar as cores de acordo com as suas características. Então, você combinar uma cor viva com outra cor viva, uma cor opaca com outra cor opaca, ou uma cor escura com outra cor escura, uma cor clara com uma outra cor clara. É um processo um pouco mais simples de começar a combinar cores. Então, combinar duas cores vivas, acho que a gente já viu, né, que como você pode fazer essa combinação, mas é questão de experimentar mesmo e ver se aquilo faz sentido, se você gosta daquilo que você tá vendo, tá? Como transmitir autoridade sem parecer muito séria? Bom, falando sobre cores, você pode utilizar cores neutras para transmitir essa autoridade em vez de usar o preto, por exemplo. Ou você usar o preto, mas combinando ele com coloridos neutros, tá? Sem ficar tudo preto. Então, você traz essa abertura, essa simpatia que vem das cores um pouco mais claras e não pesa tanto. Então, você vai ter essa autoridade sem parecer muito séria. Lembrando que a imagem, pessoal, e as mensagens que nós transmitimos não dependem apenas de um elemento e nós não transmitimos apenas uma mensagem, tá? Nós podemos transmitir mais de uma mensagem em cada produção e nós podemos utilizar de mais de um elemento. Nesse caso, nós estamos falando das cores, mas você poderia usar de modelagens, você poderia usar de tipo de tecido para construir essa imagem de autoridade. Ana, obrigada pela sua presença aqui. Agora na verdade, essa e essa aqui, ó, não sei usar calçados brancos e não sei usar roupa branca completa. Gente, a verdade é que o branco, ele pode pesar tanto quanto o preto, principalmente quando é um sapato todo fechado. Uma sandália, às vezes é uma branca, por exemplo, que aparece o pé, aparece mais pele, é um pouco mais simples. Porque quanto mais pele aparece, mais fácil, mais equilibrado, mais harmônico, aquilo fica mais leve, na verdade. Não é nem mais equilibrado, é mais leve. E quando você coloca um sapato todo branco, como uma bota, por exemplo, aquilo gera um peso. Quando a gente fala de peso, eu tô falando de chamar atenção, tá? Não um peso de pesado, mas de chamar atenção para um determinado lugar. Então, o branco faz isso tanto quanto o preto. Então, isso depende da sua intenção de imagem, do seu gosto pessoal, né? Do quanto aquilo vai funcionar para você. Mas você pode, por exemplo, começar com a roupa branca com cores um pouco mais claras, que não sejam tão escuras, ou com preto, por exemplo. O branco e o preto, eles geralmente andam muito bem juntos, tá? E roupa branca completa, você não precisa sempre querer usar o tom certinho, tá? Para o branco, assim como para as outras cores, quando a gente faz um look monocromático, a gente não precisa ficar usando a blusa exatamente no mesmo tom da calça, porque, enfim, não tem, a não ser que isso seja realmente um desejo seu, não existe essa necessidade. Então, eu sugiro que experimente para ver quais tons ficam mais legais entre si, tá bom? Mas branco e preto é um clássico, né, gente? E esse que é a dúvida entre ser obrigado ou não ao cinto combinar com o sapato. Gente, vamos combinar uma coisa aqui, eu e vocês, tá? Um segredo nosso, essas pessoas que estão aqui todas assistindo a minha live, né? A nossa live, não é nem minha, é nossa. Vamos repetir aqui comigo. Eu não sou obrigada a nada. Mas, na moda, ninguém é obrigado a nada, tá? Da minha boca, como consultora e como pessoa, vocês nunca vão escutar que existe proibição ou que existe certo e errado, tá? Ninguém é obrigado a nada. O que acontece
é que antigamente as regras dentro da moda eram mais rígidas porque a nossa sociedade era mais rígida. Então, a moda, como um reflexo cultural da nossa sociedade, também tinha essa rigidez, assim, de isso vai com isso e isso com aquilo, enfim. Tem toda uma explicação histórica por trás, tá bom? Mas hoje, ainda bem, nós estamos conquistando essa liberdade, inclusive em locais que tem a exigência de dress code, que eu gosto de dizer que é um símbolo de respeito às pessoas e ao local e não uma obrigação. Já é um pouco mais flexível. Então, não tem obrigação de combinar a cor do cinto com a cor do sapato. Mas se você quiser, pode. Então, o que você tem que entender? Primeiro, se você gosta visualmente daquilo. Segundo, a mensagem. Quando você combina a cor do cinto com a cor do sapato, aquilo provavelmente te traz uma mensagem mais clássica, que você é uma pessoa mais tradicional, mais clássica, traz uma mensagem relacionada à elegância, né, à sofisticação. Mas não precisa estar sempre combinando cor de cinto com cor de sapato, com cor de bolsa, tá? A gente não precisa sair tudo combinandinho. Mas é legal sim você prestar atenção nessas combinações. Vou dar um exemplo de combinação de bolsa, só para vocês entenderem. Quando você combina uma bolsa preta, você coloca uma bolsa preta com um look, uma produção que não tem nada escuro. Por exemplo, eu que tô com esse colete amarelo e esse vestido vermelho. Não tem nada nem perto de preto nesse look que eu tô usando hoje. Se eu coloco uma bolsa preta, ela vai destacar no meu look. Então, ela não vai harmonizar tanto quanto se eu colocar uma bolsa marrom ou uma bolsa bege, por exemplo, ou até uma bolsa cinza, né? Mas a bolsa preta, ela vai criar esse destaque. Por quê? Porque preto não é cor neutra. A mesma coisa do branco, se eu colocasse uma bolsa branca. Quando a gente fala de criar destaque, aqui você ia olhar para mim e a primeira coisa que você ia bater o olho é a minha bolsa. Porque o nosso cérebro faz isso de forma inconsciente, tá? Ele direciona o nosso olhar porque nós estamos o tempo todo buscando harmonização, equilíbrio. O nosso olhar faz isso, o nosso cérebro faz isso de forma completamente inconsciente. Então, ele vai bater o olho naquele item, ver que aquilo ali não tá harmonizando, né? Não tá com nenhum tom parecido ou nada que, enfim, que conversa muito ali. E vai identificar aquilo e aquilo vai chamar a atenção. Isso é errado? Não, depende da sua intenção. Se você não se importa ou se é a sua intenção mesmo chamar a atenção para aquela bolsa, tá tudo bem, tá tudo certo, tá bom? Pessoal, é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Se tiver, já pode colocar aqui. A nossa live tá encerrando. E eu queria reforçar aqui com vocês que... a Núbia tá pedindo aqui, então, antes de eu reforçar com vocês, sobre testes de colorimetria. Então, sobre teste de coloração pessoal. O que acontece, gente? Primeira coisa, teste de coloração pessoal não pode ser feito online. Só presencial, porque ele é um processo muito minucioso de análise da sua pele. Então, a gente não quer a gente não quer errar. Então, por isso, a gente precisa dessa análise detalhada. Quando a gente vai fazer colorimetria, a gente analisa os aspectos da pele relativos a aquelas características que eu mencionei no começo, que são temperatura, a profundidade e a intensidade, tá bom? Então, nós temos peles quentes, nós temos peles frias, nós temos neutras quentes e neutras frias. Nós temos 12 cartelas sazonais no total, que são definidas de acordo com as estações do ano. Então, primavera, verão, outono e inverno, tá? Então, são 12 cartelas, por isso a gente precisa dessa análise minuciosa. Mas, então, a gente analisa esses 3 aspectos, mais o contraste. O contraste é algo que é mais simples de vocês analisarem, de se autoanalisarem.
O contraste, ele é a diferença de tons entre o seu cabelo, a sua sobrancelha, a cor do seu olho, a cor da sua boca e a cor da sua pele. Ok? Então, quando você coloca a sua foto, você tira uma foto sua sem maquiagem, em luz natural e coloca ela em preto e branco, tá? E aí você vai ver a diferença dos tons de cinza. Então, o meu, por exemplo, o tom do meu cabelo é bem escuro, assim como do meu olho, da minha sobrancelha. O tom da minha pele não é tão clarinho, mas também não é tão escuro. Então, o meu contraste é de médio para alto. Tem gente que tem contraste super alto e tem gente que tem contraste super baixo, ou médio para baixo, baixo para médio, ou médio para alto, tá? Existem essas diferenças de contraste. Então, você coloca a sua fotinha lá em preto e branco, que é mais fácil de achar. E esse contraste você pode repetir nas suas combinações de cores. E principalmente combinações perto do rosto. Então, por exemplo, eu que tenho um contraste médio, talvez não ficaria tão legal se eu contrasto cores com contraste alto, tipo preto e branco. Preto e branco tem um contraste extremamente alto perto do rosto, tá? Mas isso, mais uma vez, não é regra absoluta. A gente tem essa colorimetria para nos auxiliar, não para colocar a gente em caixinhas de proibições, tá? E sim para ampliar o nosso conhecimento e entender aquilo que talvez faz a nossa... Talvez não, né? Aquilo que faz a nossa pele mais harmônica. Aí a Ananda perguntou qual a diferença entre cor neutra e cor base. Então, a cor neutra, ela tem mensagem de neutralidade, tá? Então, ela não altera mensagens relacionadas a outras cores. Ela é neutra, né? Ela é a Suíça, como o pessoal fala, ela é a Suíça. Então, ela não altera as mensagens de outras cores quando colocadas juntas, tá bom? E elas combinam entre si e combinam com todas as outras cores. E a cor base, ela é uma cor que a gente fala básica porque ela define esse contraste de profundidade. Então, elas são bases que alteram outras cores. Então, ela é base para transformar outra cor. Entende? Assim, por exemplo, o preto por si só, ele é aquela cor super profunda, super autoritária, ele tem essa mensagem. Se você pega o preto e põe ele no azul, como a gente falou aqui anteriormente, mais pro começo da live, esse azul, que antes era super calmo e sereno, ele passa a incorporar essas características do preto. Então, por isso, ele é uma cor base. Você acha interessante eu usar as cores da marca da minha empresa no meu look? Olha, eu acho que pode criar uma associação interessante, porém, cuidado para não se restringir demais, tá? Assim, se isso não te incomoda, beleza, mas a minha preocupação é que você não fique dentro dessa caixinha, tá bom? Então, pode criar essa associação interessante sim com a sua marca, mas não vamos nos limitar. Gente, eu fiz incrível 1 hora de live, vocês são incríveis, foram incríveis na participação. Antes que termine, então, eu quero reforçar aqui, toda terça-feira às 8h20 tem live aqui no Instagram, tá bom? Live aula com conteúdo gratuito, super completo, o espaço para vocês tirarem as dúvidas. Então, toda semana, terça-feira, 8h20, aqui no nosso bate local, no nosso bate horário, tá bom? Ó, todo mundo que tá aqui, por nada, Ana. Espero todo mundo que tá aqui na semana que vem, na terça-feira. Estou de olho em todo mundo que teve aqui, hein, gente? Eu vi todo mundo que entrou aqui nessa live. Então, espero todos vocês na terça-feira que vem, que vai ter mais conteúdo. Muito, muito, muito obrigada, tá bom? Quem quiser mandar sugestão, pode mandar para mim no direct, tá? Sugestão ou qualquer outra dúvida que vocês tiverem, pode mandar no direct, tá? Então, é isso, pessoal.
Aqui, a Elis está até sugerindo uma live ao vivo com colorimetria. Assim que a gente puder fazer isso ao vivo, a gente puder encontrar... Opa! Assim que a gente puder encontrar as pessoas para fazer isso, eu vou fazer, tá bom? Obrigada. E é isso, um beijo.